Quando o segundo tenente da Marinha, Walter Osipov, embarcou no avião DC-2 às 9h30 da manhã do dia 15 de maio de 1941, ele não tinha ideia de que aquele voo quase seria o último de sua vida. Pouco depois da decolagem, um acidente que ninguém poderia ter previsto deixou o homem balançando no ar, preso em seu paraquedas e pendurado na cauda do avião no meio do voo. Era outra manhã ensolarada na Califórnia, e tudo estava tranquilo na base aérea naval de North Island. E não havia sinal algum que indicasse o drama que aconteceria poucas horas depois. Walter Osipov estava se preparando para um rotineiro pulo de paraquedas. Naquele dia, um tenente nascido em Ohio estava no comando do grupo de 12 paraquedistas. Além disso, ele tinha que descer com 3 mochilas cheias de munição. Na hora marcada, o avião decolou rumo a Kearney Mesa, em San Diego. A maioria dos homens dele já tinha pulado da aeronave quando Osipov resolveu que era hora de despachar as mochilas pela escotilha do avião. Ele empurrou a primeira bolsa, que tinha 68 quilos, e estava prestes a fazer o mesmo com a segunda, quando um imprevisto aconteceu. A corda do paraquedas dele se emaranhou na da bolsa e o paraquedas começou a se abrir dentro do avião. Aterrorizado, o homem tentou segurar o velame para impedir que a peça se abrisse totalmente, mas tudo escorregou pelos dedos dele como se fosse água, arrancando Osipov para fora do avião. O peso do comandante do grupo, somado ao da mochila e o puxão do paraquedas aberto, fez um rasgo de 70 centímetros na fuselagem de alumínio da aeronave. Mas a história não acaba aí. Com um dos cintos da perna e o que prende o peito quebrados, o paraquedas de Osipov ficou preso na roda da cauda do DC-2. O único cinto para a perna que ainda estava intacto escorregou para o tornozelo do tenente, que ficou pendurado pelos pés e preso por um emaranhado de cabos, velame e cintos, balançando cerca de 4,5 metros atrás do avião. Todas as fitas, menos 4, que prendiam os cintos de Osipov ao paraquedas, foram se rompendo uma a uma. Por sorte, o tenente era experiente em paraquedismo e não acionou o velame reserva. Caso contrário, a força do paraquedas o puxaria para trás, e como o avião estava se movendo para frente, ele poderia ser partido ao meio. Osipov estava ciente da situação grave na qual se encontrava e sentia dores pelo corpo todo, mas naquele momento ainda não sabia que havia fraturado 2 costelas e 3 vértebras. A alça da mochila tinha cortado seu ombro e braço esquerdos, e ele estava com ferimentos por toda parte. A única coisa que aquele homem conseguiu pensar era em manter os olhos bem fechados e os braços e pernas cruzados contra o vento violento. A primeira pessoa que percebeu que alguma coisa tinha dado errado, além do Walter Osipov, claro, foi o piloto do avião, o capitão Harold Johnson. O volante de controle bateu forte em sua barriga, e depois disso, ele percebeu que o nariz do avião havia se inclinado perigosamente. A cauda estava tão pesada que o piloto teve que fazer um esforço enorme para descer o nariz da aeronave de novo. Apavorado, ele percebeu que uma pessoa estava pendurada na cauda do avião. Infelizmente, não havia nenhum rádio a bordo e não era possível para Johnson pedir ajuda. Por isso, ele resolveu arriscar e fazer uma manobra ousada. Abaixando o avião o máximo que pôde, Johnson começou a sobrevoar em círculos sobre Camp Kearney, Camp Elliott e depois sobre a estação aérea naval no porto de North Island. A velocidade era de apenas 177 km por hora, e isso era o mais devagar que poderia estar. Infelizmente, essa velocidade fez o avião gastar muito mais combustível que o normal, e o problema tinha que ser resolvido o quanto antes. Dentro do avião, o resto da tripulação estava se esforçando para encontrar uma forma de puxar Osipov de volta em segurança. Mas todas as tentativas falharam, porque não conseguiram alcançar o homem. Além disso, corriam o risco de escorregar e cair, já que nenhum deles estava com paraquedas. Enquanto isso, o avião já tinha alcançado uma altitude de uns 30 metros apenas, e o piloto já conseguia ver pessoas no solo, olhando para cima, em choque. Mas elas não podiam fazer nada para ajudar, e se Johnson tentasse pousar o avião, seria o fim de vida de Osipov. Mas quando parecia não haver mais esperança de um final feliz, o tenente Bill Lowry olhou para cima. O piloto de teste da Marinha, de 34 anos, tinha acabado de fazer um voo de observação e estava indo para o seu escritório, junto com John McCants, de 41 anos, que era maquinista-chefe de aviação. Quase imediatamente, os dois se deram conta do que estava acontecendo, e Lowry ligou para a torre de controle pedindo para eles aprovarem seu plano de resgate.
Em seguida, o tenente pediu ao mecânico para preparar o avião, um SOC-1 de 2 lugares com cockpit aberto para decolagem. Lowry e McCants nunca tinham voado juntos, mas estavam prontos para fazer de tudo para salvar aquele homem. Quando os dois estavam entrando na aeronave, diversos fuzileiros navais correram ao encontro deles, segurando canivetes para cortar o emaranhado de cintos que cobriam Ozypov. Assim que o avião que carregava os 2 homens da marinha foi ligado e decolou, toda a atividade da base e da cidade de San Diego pareceu congelar. As pessoas se aglomeraram nos telhados, crianças se juntaram nas ruas, todo mundo com os olhos grudados nos 2 aviões. Naquela altura, a tripulação a bordo do DC-2 já tinha conseguido puxar Ozypov de volta um pouquinho, mas esse processo estava longe de acabar. Lowry e McCants estavam voando a uma altitude de 91 metros, bem abaixo do paraquedista pendurado. Mas o ar estava muito turbulento e os impedia de se aproximar. Usando gestos, Lowry explicou a Johnson que eles tinham que voar para o Pacífico, onde o ar era mais tranquilo. E mais, os aviões tiveram que subir para uma altitude de 914 metros. Johnson se esforçou para fazer o percurso mais suave possível, voando a 161 km por hora, que era mais ou menos a velocidade do avião menor. O mais preocupante era que Johnson tinha combustível suficiente só para mais 10 minutos de voo no máximo. Ozypov estava em péssimas condições também. O sangue já estava pingando de seu capacete. Ou seja, Lowry e McCants tinham que agir rápido e com precisão. Então, McCants ficou em pé na parte traseira do cockpit e Lowry alinhou a asa esquerda do bimotor logo abaixo do corpo do paraquedista. Ele tinha que tomar muito cuidado para manter a hélice longe da cabeça de Ozypov. Depois de alguns minutos agonizantes, McCants conseguiu agarrar o homem pendurado pela cintura e Ozypov o abraçou fortemente apavorado. Mas agora, os 2 homens estavam com outro problema. O avião era muito pequeno para 3 adultos. Por isso, McCants teve que esticar o corpo do paraquedista em cima da fuselagem. Embora Lowry estivesse fazendo o melhor que podia para manter o avião na posição certa, eles estavam ficando sem tempo. McCants estava tentando cortar o emaranhado de coisas que prendia o tenente ao avião, mas aquilo levaria mais tempo do que os homens esperavam. E aí, de repente, ouviram um barulho de alguma coisa sendo triturada. A hélice do SOC-1 tinha destruído cerca de 30 centímetros da cauda do avião maior. Milagrosamente, os 2 aviões ainda estavam voando e Ozypov ainda estava deitada em cima da fuselagem. E mais, durante a colisão, a hélice do bimotor cortou o emaranhado de cintos que prendiam os 2 aviões. E agora, eles estavam livres para pousar. Mas enquanto Johnson aterrissou sua aeronave com segurança e sem problema algum, Lowry não teve a mesma sorte. Parte do paraquedas ficou presa no leme do avião e o piloto não conseguiu controlar a direção da descida. Agarrados um ao outro no banco de trás, McCants e Ozypov torceram para que as habilidades de Lowry os ajudassem a sair vivos daquela situação. E de fato, o piloto conseguiu pousar o avião, que em poucos segundos já estava cercado de pessoas que comemoravam o sucesso do resgate. Ozypov, que foi levado ao hospital depois de resistir a um pesadelo de 33 minutos de voo, se recuperou totalmente. Quando recebeu alta 6 meses depois, ele voltou a saltar de paraquedas e foi promovido a 1º tenente. Quanto a Lowry e McCants, os 2 receberam a Cruz de Distinção de Voo pela extraordinária ação de heroísmo. E você? Já ficou pendurado em algum avião pelo paraquedas? Já ouviu falar em outras histórias incríveis de sobrevivência? Conte pra mim nos comentários. Se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. Mas ei, nada de saltar de paraquedas agora. Fique mais um pouquinho com a gente. Temos mais de 2.000 vídeos super legais à sua espera. Basta escolher o da esquerda ou da direita, clicar e aproveitar. Junte-se a nós no lado incrível da vida.